Você sabe que a história do Walter Clark, que eu sempre... O Walter Clark, para mim, sempre foi o herói da Globo, assim, mais do que... Né, o Boni veio na geração seguinte. E uma vez eu escutei uma história de uma fonte segura, dizendo por que o Walter Clark saiu da Globo, né? Diz que ele tinha uma amante ali, né? No meio das atrizes. Só que ela era amante de um certo dono de emissora da época, né? E aí o cara ficou sabendo, né? O dono da Globo, e aí disse que falou assim: se o cara roubar, ele é mau caráter, mas se o cara pega a sua mulher, ele é canalha. Mandou ele embora. E aí foi a ascensão do Boni, que foi um outro, porque o Walter Clark tinha esse negócio que ele falava assim: se o cara não entende o que eu ponho no ar, o problema é do cara, ele que vai atrás para se informar, né? E o Boni foi o oposto, né? Havia o padrão Globo de qualidade, que era famoso e tal. Que começou nessa época também? 70, aí você pega... E ele que montou a Globo era assim, 6 horas da tarde novela, às 7 tinha o jornal, local, aí um pouco antes das 7 tinha a novela das 7, aí tinha o Jornal Nacional, a novela das 8. Das 8. Até aí, hoje se chama aí de... tinha um programa de 1 hora, aí tinha a novela das 10. Então ela tinha 4 novelas. A novela das 10 era as novelas de mais elevadas, geralmente de crítica social. Isso nos anos 70, em plena ditadura. Era o Dias Gomes normalmente. E tinha os casos verdade, tinha, né? Tinha aquelas coisas que... Sim, que era o Dias Gomes. E a novela das 8 era a mulher dele, a Janete Clerc, que era também uma que produziu, que fez tal. A novela das 7 era uma coisa bem leve, etc. tal, e das 6 fazia alguma coisa de época e uma coisa bem leve e tal. Então você tinha 4. E o Jornal Nacional era com o Cid Moreira. Hoje, Cid Moreira e o Chapelin. O Chapelin. Hoje está com quantas, mais ou menos? Hoje tem 3. Hoje só tem 3. Tem das 6, né? Das 7 das e das 6, 9. Das 7 e das 9. Agora, Tá tendo Vale a Pena Ver de novo também? Eu não assisto, também não sei. Eu acho que tá, porque outro dia minha mãe falou que tava. Eu tô por fora agora. Mas a tarde agora é o Datena, né? Claro. O Datena é o dono da tarde, então não... Agora, o que tinha de grandes novelas, porque era o pessoal do teatro e do rádio que foi pra TV. Entendi. Então, Dias Gomes. Dias Gomes é um cara fantástico e tal. Aí o Jorge Andrade, Ossos do Barão, que veio do teatro. Ossos do Barão. Então, Ossos do Barão foi uma coisa... Mulheres de Areia. Mulheres de Areia é da Ivani Ribeiro. Mas não era Tupi? Começou na Tupi, mas repetiu na Globo. Da Ivani. A Ivani Ribeiro também fez coisas fantásticas. Selva de Pedra. Selva de Pedra é da Janete Clerc. O Dias Gomes fez vamos lembrar de algumas delas. Bem, o Bem Amado, que virou... o Bem Amado que depois virou uma série. O Bem Amado não é uma novela, né? O Bem Amado é uma obra de... É uma coisa fantástica, tá? A figura do... Todos aqueles personagens não faziam sentido naquela época, né? É incrível. Era uma coisa quase surreal, naquele que saía a formiga pelo nariz, outro que voava. Sim. Ele trabalhou com o chamado realismo fantástico. O realismo também. Fantástico. Saramandaia. Eu tô confundindo com Saramandaia. Isso é Saramandaia, claro. Isso é Saramandaia. É verdade. Que também é uma coisa... O Juca de Oliveira termina voando, né? Termina voando. Então. Era uma coisa... Tinha um personagem que saía a formiga do nariz como se fosse uma coisa natural. Com essa literatura. Hoje ia ser super normal, né? O Espelho Mágico, se você pegar tem novelas que é de uma radicalidade em termos de temática. Eu lembro, acho que o Espelho Mágico, salvo engano, termina com o Lima Duarte falando para a câmera qual é a função de um ator, o que é arte. Então, hoje virou tudo... O problema é que quando você fica mais velho, também pode ser a culpa sua, né? Você começa a olhar o passado e falar, mas não é ter essa visão nostálgica. Não é saudosista, não né? É que é uma porcaria mesmo. Nós vivemos culturalmente o pior momento da história republicana brasileira. Cultura é um horror. Cultura, é o pior política, momento político. Mas foi abandonada. Né? É o pior momento dentro do Brasil, do futebol brasileiro, dentro do Brasil, porque eles vão jogar lá fora. Né? Você vê jogos com vontade de chorar, tal. Se assiste por fanatismo, é uma porcaria. Né? Eles têm uma dificuldade a passe de 5 metros, né? Então não consegue, o nível é muito baixo. Então tudo piorou, a literatura brasileira piorou.